Olá, meus amigos e amigas do coração, sejam bem-vindos aqui. Eu, professor Gustavo Amaral, hoje estou aqui gravando dicas para o concurso da Secult, que será realizado no próximo final de semana. Você, meu amigo e minha amiga que acompanha a minha fanpage, o meu Facebook, sabe que semanalmente nós gravamos dicas voltadas para diversos concursos. Essa semana a gente vai fazer diferente. Eu, Gustavo, aqui com o Estúdio Aulas, a gente vai fazer um aulão 0800 focado para você que irá realizar a prova no próximo final de semana da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Eu espero que esse nosso aulão aqui sirva para você conseguir a sua aprovação no concurso. Eu espero que a gente consiga elucidar aqui todas as dúvidas, o que porventura surgir aí, para que seja necessário a sua aprovação. Eu estou aqui hoje, Jonathan está aqui comigo, Soraya está aqui comigo, todo mundo dedicado à sua aprovação nesse concurso, meu amigo e minha amiga do coração. Então vamos começar, vamos atender aqui aos tópicos relativos ao edital. O que a gente vai falar hoje, o que a gente vai focar de maneira predominante. No teu edital, na parte de direito administrativo, o que eles cobraram lá? Falaram de princípios, falaram de poderes, falaram de administração pública, licitação e contrato, serviços e bens públicos. Professor, a gente não tem tempo para, em 5 blocos de 25 minutos, falar de toda essa matéria, exaurir todos os tópicos. Então eu vou falar aqui aquilo que eu acredito que seja mais importante, aquilo que eu quero que você leve para o concurso. Quem viu a prova de analista do final de semana, eles cobraram 2 questões sobre licitações. Então eu preciso que você veja antes da tua prova licitação. Eu preciso que você relembre licitação. Então, para que a gente já comece de maneira tranquila, eu vou começar dando algumas dicas nesse nosso primeiro bloco, acerca de licitações e contratos. Muito bem, pessoal. As licitações e contratos administrativos que tem regulamento na lei número 8666 de 93, a lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito da administração pública. O que eu preciso que você leve para a sua prova? Primeiro detalhe acerca das licitações. Conceito da licitação. Perguntou na tua prova qual é o conceito de licitação. Você está vendo que a gente está acelerado, porque eu tenho muitas informações e eu vou dando essas informações. Se tiver muito rápido, pausa aí, anota e depois você continua. Bacana, meu amigo e minha amiga do coração? Muito bem. Primeiro, conceito de licitação. Professor, o que é a licitação? Pessoal, a licitação é o procedimento administrativo de observância obrigatória pelos entes governamentais. Então, olha lá, é o procedimento administrativo de observância obrigatória pelos entes governamentais, realizado em um momento anterior ao contrato, que tem por objetivos, primeiro objetivo da licitação, busca da proposta mais vantajosa ao interesse público. Presta atenção nesse detalhe. Primeiro objetivo é a busca da proposta mais vantajosa ao interesse público. Se falarem na tua prova que a licitação busca a proposta mais barata, você vai dizer que isso está errado. Nós buscamos no procedimento licitatório a proposta mais vantajosa, ainda que ela não seja mais barata. Bacana até aqui, pessoal? Segundo objetivo da licitação, resguardar os princípios da isonomia e da igualdade. Como assim, professor? Possibilitar que todo e qualquer indivíduo que detém as condições necessárias possa participar do procedimento licitatório e possa vir a contratar com o poder público. Bacana, gente? Possibilitar, então, pessoal, o resguardo ao princípio da isonomia e da igualdade. E o terceiro objetivo que está lá no artigo 3º da Lei 8666 é buscar aqui, pessoal, o chamado desenvolvimento nacional sustentável. Então, olha lá. A licitação, ela objetiva o desenvolvimento nacional sustentável. Realizar condutas para que a gente tenha o desenvolvimento nacional de maneira sustentável. Beleza, pessoal? 3 objetivos eu vou repetir para vocês. Busca da proposta mais vantajosa, ainda que ela não seja mais barata. Resguardar o que, meus amigos? Os princípios da isonomia e da igualdade. Bacana, pessoal? E é busca do desenvolvimento nacional sustentável. Beleza até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Muito bem. Outro detalhe importante. Professor, a lei fala no artigo 22, sobre as modalidades de licitação. Então, olha lá. Lá na lei estão elencadas as chamadas modalidades de licitação. A lei coloca as seguintes modalidades. Quais são elas? Concorrência, tomada de preço,
convite, concurso e leilão. Bacana até aqui, pessoal? São essas as modalidades licitatórias elencadas de maneira expressa na Lei 8.666. Eu quero que você lembre um detalhe importante. Em relação a essas três primeiras, a doutrina diz que elas são modalidades comuns. Concorrência, tomada de preço e convite são modalidades comuns. Por quê? Observe uma coisa. Essas três podem fazer um objeto ou alguns objetos que são semelhantes. O que será diferente em relação a essas três? O valor. Observe comigo uma coisa. Todas elas podem fazer obras e serviços de engenharia e todas essas três podem fazer compras e demais serviços. Professor, o que será diferente? O valor. Quando é que você vai utilizar o convite para obras e serviços de engenharia? Quando for até R$150 mil. E quando é que você vai utilizar o convite para compras e demais serviços? Quando for até R$80 mil. Outro detalhe. Quando é que você vai utilizar a tomada de preço para obras e serviços de engenharia? A lei diz que quando for até R$1.500.000 e para compras e demais serviços até R$650 mil. Professor, e a concorrência? Quando é que a gente vai utilizar? Para obras e serviços de engenharia acima de R$1.500.000 e para compras e demais serviços acima de R$650 mil. Só que olha um detalhe importante. Você tem que levar essa regra para a prova. Quem pode mais, pode menos. Então observa. Tudo aquilo que pode ser feito pelo convite também pode ser feito pela tomada de preço. E tudo que pode ser feito por convite e tomada de preço também pode ser feito por quem, pessoal? Concorrência. Você tem que pensar numa setinha subindo. Quem está acima pode fazer tudo de quem está o quê, pessoal? Abaixo. Bacana até aqui? Muito bem, professor. Outro detalhe importante que eu quero que você leve para a sua prova. Outro detalhe fundamental. A lei fala sobre os tipos de licitação. Professor, quais são os tipos de licitação? Você não pode confundir as modalidades com os tipos de licitação. Bacana, pessoal? A lei elenca 4 tipos de licitação. Quais são esses tipos de licitação? Menor preço. Professor, tipos de licitação também são chamados de critérios de julgamento. Isso mesmo. Melhor técnica e preço e maior lance ou oferta. Beleza, pessoal? Maior lance ou oferta. Dica importante para a sua prova. Olha o que está elencado lá na lei. As modalidades de licitação serão realizadas em conformidade com um dos tipos de licitação existentes, com exceção de uma modalidade. Então presta atenção. Na hora que você olhar para a lei, você vai lembrar da concorrência, da tomada de preço, do convite e do leilão e vai pensar assim, ó, concorrência, tomada de preço, convite e leilão são feitos segundo um desses tipos de licitação. Qual é a modalidade que não utiliza nenhum desses tipos? É a modalidade denominada concurso. Aquela modalidade que é utilizada para quê? Professor, qual é o objetivo do concurso? Escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico. Por que o concurso não vai utilizar nenhum dos tipos de licitação? Porque ele vai ter um regramento próprio. É o regramento do concurso que vai dizer como as propostas serão avaliadas, qual será o critério de julgamento lá. Bacana até aqui? Então lembra, as modalidades de licitação serão realizadas em conformidade com um dos tipos de licitação existentes, com exceção de qual modalidade, pessoal? Concurso. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Um outro detalhe ainda assim importante. Quando a gente fala do procedimento licitatório, observe uma coisa. Ah, professor, você ainda não falou da modalidade pregão. Por que eu não falei? Eu não falei de maneira proposital. Porque eu te disse que eu ia falar das modalidades que estavam na Lei 8.666. Pregão não está na Lei 8.666. Bacana, está na Lei 10.520. Eu sei que eu estou acelerado, mas é porque a gente tem que falar muita coisa hoje com vocês. Vamos lá, eu vou tentar reduzindo um pouquinho, mas sempre no ritmo rápido. Pessoal, eu quero que vocês lembrem o seguinte. A lei fala sobre o procedimento licitatório. Então, olha lá. A lei fala sobre o procedimento licitatório. Perfeito até aqui? Eu quero que vocês olhem para esse procedimento e prestem atenção nisso que eu vou falar a partir de agora. Professor, o que é o procedimento licitatório? O que vai acontecer dentro da licitação. Só que a lei define o procedimento licitatório de uma modalidade. Qual é a modalidade que a lei define?
concorrência, porque é o procedimento mais complexo. Meus amigos e amigas do coração, olha o que eu quero que vocês levem para a prova sobre procedimento licitatório da modalidade de concorrência. Vai acontecer exatamente isso daqui que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. O procedimento licitatório da modalidade de concorrência vai ser feito da seguinte forma, olha lá. Observa lá. Tá. Primeira coisa, a gente tem a publicação do edital. Pergunta, professor, antes do edital pode ter alguma coisa? Pode, cuidado. Em algumas situações pode ocorrer uma coisa que a gente chama de audiência pública. Professor, ela vai ser realizada em um momento anterior ao edital? Sim. No mínimo 15 dias úteis antes da publicação do edital tem que ser feita a audiência pública. Quando que é feita a audiência pública? A lei diz que a audiência pública será realizada quando o valor da licitação for superior a 100 vezes o limite estabelecido na modalidade de concorrência para obras e serviços de engenharia. Então, olha o detalhe. Se a licitação tiver o valor superior ao quê, pessoal? Ou acima de 150 milhões de reais. Se a licitação tiver o valor superior a 150 milhões de reais, ela já vai ser iniciada com a realização de quê, meus amigos e amigas? Da audiência pública. Muito bem. Edital. Depois do edital, nós temos a chamada fase de habilitação. Perguntaram sobre a habilitação no concurso da Secult Analista esse final de semana passado. A IADES perguntou lá, professor, o que é a habilitação? Meus amigos e amigas, a habilitação é a fase destinada a verificar a documentação do licitante, para saber se ele tem as condições necessárias para prosseguir na licitação. A documentação que pode ser exigida na habilitação está elencada no artigo 27 da Lei 8666. E você tem que lembrar o seguinte, aquele rol elencado no artigo 27 é um rol taxativo. A lei fala que podem ser exigidos 5 tipos de documentação do licitante. Habilitação jurídica, primeira documentação relativa à habilitação jurídica. Segunda, que mais, pessoal? Qualificação técnica, provar que o indivíduo tem a qualificação técnica necessária para executar aquela atividade. Terceira, qualificação econômico-financeira, provar que você tem saúde financeira para executar a atividade. Quarta, regularidade fiscal e trabalhista. E quinta, cumprir o disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. O que ele fala lá? O resguardo ao trabalho do menor. A Constituição fala que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos, bem como qualquer trabalho aos menores de 16, exceto na qualidade de aprendiz a partir dos 14. Você vai ter que fazer uma certidãozinha atestando que você, na sua empresa, defende o trabalho do menor. Muito bem. Se o indivíduo provar toda essa documentação, olha o que vai acontecer com o indivíduo aqui, pessoal. Ele será habilitado, também chamado de qualificado. Presta atenção nisso daqui. Se ele provar toda essa documentação, ele vai ser habilitado, também chamado de quê? Qualificado. E ele vai prosseguir na licitação, beleza? Se ele não provar essa documentação, ele será inabilitado, também chamado de desqualificado. Ele estará fora do procedimento licitatório. Professor, ele pode recorrer? Ele pode recorrer. Eu ainda vou te falar que esse recurso tem efeito suspensivo. Suspende o prosseguimento da licitação até que os recursos sejam avaliados. Mas observe, se ele foi de fato inabilitado, a lei fala assim, ó, a inabilitação do licitante importa a preclusão em sua participação nas demais fases, ou seja, ele perde o direito de participar das demais fases. E olha uma dica, a documentação exigida na fase de habilitação, o indivíduo tem que manter essa documentação até mesmo no momento que ele está executando o contrato. Então observa, não é só ter na habilitação, é ao longo de toda a licitação e ao longo da execução do contrato, caso ele seja o vencedor. Bacana, pessoal? Muito bem, professor. Depois da habilitação, nós temos uma outra fase denominada de julgamento. Pessoal, quem foi habilitado tem o direito de ter a sua proposta avaliada pela administração na fase de julgamento. Bacana? Aqui nós vamos classificar ou desclassificar as propostas e aqui sairá o licitante vencedor. Escolhido o licitante vencedor, nós depois temos a chamada homologação. Observe uma coisa, a homologação é o ato em que a autoridade competente
reconhece a legalidade do procedimento licitatório. Então, na homologação, ela reconhece que o procedimento foi legal e que ainda existe interesse da administração em prosseguir com a licitação. Perfeito, gente? E, por fim, nós teremos aqui a adjudicação. Professor, o que é a adjudicação? É o ato em que a autoridade atribui o objeto licitado ao vencedor. Observe uma coisa, com a adjudicação, o vencedor do procedimento licitatório tem o objeto adjudicado em seu favor. Efeitos da adjudicação, muito cuidado com isso daqui. Primeiro efeito da adjudicação, gera preferência de contratação ao licitante vencedor. Pessoal, olha o que eu estou te falando. Segundo o posicionamento ainda dominante hoje, a adjudicação garante ao vencedor preferência de contratação, ou seja, caso a administração venha a contratar, ela vai dar preferência a quem? Ao vencedor. Mas olha o que eu estou te falando. Segundo esse mesmo posicionamento, isso daqui não quer dizer que a administração é obrigada a contratar. Bacana até aqui, pessoal. Existem posicionamentos divergentes sobre isso. Celso Antônio não concorda, José dos Santos Carvalho Filho também não concorda. Mas para a tua prova, você vai levar que a adjudicação gera preferência de contratação. Beleza, gente? Segundo efeito da adjudicação, pessoal, vincula o licitante vencedor a firmar o contrato caso ele seja convocado em até 60 dias da data da entrega das propostas. Olha uma coisa, quando eu tenho um objeto adjudicado em meu favor, eu ganho um bônus. Qual é o bônus? De não ser passado para trás. Se ela for contratar, ela vai dar preferência a mim. Bacana, pessoal? Só que eu também ganho um ônus. Qual é o ônus? Caso ela me chame em até 60 dias da data da entrega da minha proposta, eu vou contratar com a administração. Eu devo contratar. E se eu me recusar a contratar, eu serei punido pela administração. Bacana, pessoal? Dentro desse prazo, se ele se recusa, ele é punido. Professor, se ele se recusa fora desse prazo, não vai acontecer nada. Beleza, pessoal? Muito bem, ele tem uma faculdade fora do prazo. Terceiro efeito da adjudicação. Libera os demais licitantes dos encargos da licitação. Então, os licitantes que não foram vencedores estão liberados dos encargos da licitação. E o quarto efeito da adjudicação. Presta atenção nesse quarto efeito, pessoal. Ao mesmo tempo que eu liberei os demais licitantes dos encargos da licitação, eu quero que você lembre assim, proíbe que se abra nova licitação para o mesmo objeto durante o prazo de adjudicação. Então, a administração não pode abrir uma nova licitação para o mesmo objeto durante aquele prazo de adjudicação. Porque se ela abrir, ela está falando para mim que não vai me contratar e que vai chamar o vencedor da outra licitação. Beleza, pessoal? Dica. Caso a administração chame o vencedor para contratar e ele se recuse, ela tem a faculdade de chamar os licitantes remanescentes na ordem classificatória. Agora, olha um detalhe. Para que esse licitante que seja convocado, por exemplo, o segundo, eu viro para ele e falo assim, segundo, você ainda tem interesse em contratar com a administração? Se ele falar, tenho, para que a administração possa contratá-lo, lembre, ele tem que manter a mesma proposta do vencedor, inclusive em relação aos preços. Bacana, pessoal? Muito bem. Olha um detalhe importante aqui para a tua prova. Olha um detalhe importante para a tua prova. Nesse procedimento licitatório, eu quero que você lembre assim, quem faz a habilitação e julgamento na concorrência é a comissão de licitação. E quem faz homologação e adjudicação é a autoridade competente. Beleza? O trabalho da comissão se encerra quando ela dá o resultado do julgamento. Rapidinho. Como que é a comissão de licitação? Regra da comissão. Será composta por, no mínimo, 3 membros, sendo que ao menos 2 deles são servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade. Então eu vou repetir. No mínimo 3, sendo que ao menos 2 são servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade. Beleza? Isso vai acontecer na concorrência, isso vai acontecer na tomada de preço, e isso pode acontecer no convite. Olha que detalhe legal. No convite, eu posso ter essa comissão, como eu posso, em alguns casos, substituir essa comissão. Como assim? A lei fala assim, nos convites realizados em pequenas unidades administrativas, em virtude da ausência, da falta de pessoal, é possível substituir a comissão por apenas um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, se for num convite em uma pequena unidade administrativa, eu posso substituir a comissão por apenas o quê, pessoal? Um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Bacana? Concurso. Temos comissão especial. Concurso é comissão especial, formada por especialistas da área de reputação ilibada, servidores
ou não. Então olha o que a lei fala. É uma comissão especial. Eles têm que ser especialistas da área e têm que ter reputação ilibada, mas sendo servidores ou não. Então, professor, não necessariamente na comissão do concurso precisa ser servidor. Leilão. Não há comissão no leilão. Quem comanda os atos do leilão é o leiloeiro. Professor, quem é que pode ser leiloeiro? Ou um leiloeiro oficial ou um servidor designado para essa função. Bacana, pessoal? Pregão. Nós não temos comissão, nós temos o pregoeiro, que será um servidor do órgão ou entidade que irá exercer essa função. E esse pregoeiro ele será auxiliado pela equipe de apoio. Bacana, pessoal? Vamos falar só um pouquinho do pregão aqui rapidinho. Para que serve o pregão? Pregão é uma modalidade licitatória hoje disciplinada pela Lei 10.520 de 2002 e também pelo Decreto 5450 de 2005. O decreto trata do pregão eletrônico e a lei fala sobre o pregão presencial. Meus amigos e amigas, o pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns. Então, para que serve? Para a aquisição de bens e serviços comuns. Dica importante. Bens e serviços comuns, segundo a lei, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital. Eu quero que vocês lembrem assim. São bens e serviços passíveis de padronização. Aqueles bens e serviços que são passíveis de um processo de padronização. Pensa comigo. Essa blusa pode ser feita de maneira padronizada? Pode. Meu tênis, essas cadeiras que estão aqui na sala, o quadro, podem ser adquiridos por meio de pregão. Lembra de alguns detalhes. Primeiro detalhe importante, pessoal. Não pode ser utilizado o pregão para 3 atividades. Lembrem quais são as atividades. Primeira atividade, alienações. Eu não posso usar pregão para alienar, porque o pregão serve para adquirir. Bacana? Segunda atividade que não pode ser utilizada pregão, qual é, meus amigos e amigas do coração? Realização de obras de engenharia. Olha o detalhe. Ele serve para aquisição de bens e serviços comuns. Não pode ir para obras. Bacana? Só que cuidado com uma coisa. Não pode ir para obras. Mas segundo o TCU, pode ir para serviços de engenharia comum. Porque a lei fala de bens e serviços, ela não fala de obras. Se na tua prova ele colocar que você vai usar pregão para obras, tá errado. Agora, se ele falar assim, pode ser utilizado para serviços de engenharia comum? Pode ser utilizado. Terceira atividade que não posso utilizar pregão, locações imobiliárias. Beleza? Nenhuma dessas 3. Alienações, realização de obras de engenharia e locações imobiliárias não pode ser utilizado pregão. Outro detalhe do pregão. Não pode ser exigido no pregão 3 coisas. Primeira coisa que não posso exigir dos licitantes no pregão. Garantia das propostas não podem ser exigidas. Segunda coisa, pessoal, que não pode ser exigido do pregão. O que é? Aquisição do edital como condição de participação do licitante. Eu não posso obrigar que o licitante adquira o edital como condição dele participar. Terceira coisa que não pode ser exigida no pregão. Cobrança de taxas ou emolumentos. Valores. Salvo aqueles destinados à reprodução gráfica do edital quando solicitado pelo licitante. Como assim? Eu não posso te cobrar valores dentro do pregão, salvo se você chegar na administração e solicitar a reprodução gráfica do edital. Para que tenha essa reprodução gráfica, tem que ter pagamento, pessoal? Tem, referente às cópias que foram extraídas ali. Beleza, pessoal? E agora olha um detalhe. Olha como que é o procedimento do pregão. Leva isso para a tua prova, por favor. No pregão, a inversão das fases do procedimento, para gerar maior celeridade à licitação, para gerar maior agilidade ao procedimento licitatório. Eu vou te ensinar aqui o procedimento do pregão presencial. Bacana, pessoal? Olha para cá rapidinho. Nós vamos ter, em um primeiro momento também, deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos ter, aqui era a concorrência, não era? Concorrência. Aqui abaixo, pregão. Nós vamos ter lá o edital, bacana? O aviso do edital. Depois, primeira coisa que vai acontecer, os licitantes vão dar uma declaração afirmando que eles têm todas as condições da habilitação. Mas a gente já vai ver essa habilitação? Não. Primeira coisa que será analisado será o julgamento. Professor, isso gera maior celeridade? Sim. Porque daqui você já tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pessoal, isso faz com que o indivíduo que ficou lá atrás deixe algumas vezes de recorrer, porque tem vários na frente dele, bacana? Então isso diminui o número de recursos. Temos o julgamento. Depois do julgamento, o que a gente tem, pessoal? Habilitação. Só que olha um detalhe legal. Eu não habilito qualquer um. Eu habilito aquele indivíduo que foi o quê, pessoal?
o primeiro colocado. Se ele tem toda a documentação, ali ele já vai ser declarado o vencedor. Professor, como é que acontece esse julgamento? Rapidinho. A lei diz que no pregão presencial vai acontecer da seguinte forma. Será escolhida a proposta de menor preço, e aquelas que ficarem até 10% dela. Bacana? Primeiro, os listantes vão apresentar propostas escritas. Abra as propostas na seção, escolha de menor preço e aquelas que ficarem até o quê? 10%. Segundo lance de propostas. Agora serão propostas verbais. Bacana, pessoal? E a gente vai buscar o menor preço. Como assim? O licitante que apresentou a menor proposta e aqueles que ficaram até 10% vão começar uma outra sessão de lances sucessivos e decrescentes, até que a gente chegue na proposta de menor preço. Bacana, pessoal? Depois eu habilito o indivíduo. Se ele tiver todas as condições de habilitação, ele vai ser declarado o vencedor. Legal, professor. Muito bom, muito bom. Depois dessa habilitação, pessoal, nós temos a chamada adjudicação. Olha que inverteu também, hein? Presta atenção num detalhe. Primeiro aqui vem a adjudicação, depois vem o quê? Homologação. Legal? Legal? Professor, julgamento e habilitação será feito pelo pregoeiro. Beleza, gente? Quem não tem meu Facebook, adiciona lá, Gustavo Amaral 2, ou curte a nossa fanpage que a gente dá as dicas por lá. Fanpage Gustavo Amaral. Pregoeiro. Professor, quem é que adjudica e quem é que homologa? Cuidado. Na adjudicação, se não houve recurso lá atrás, das demais fases, quem adjudica, se não houve recurso, é o pregoeiro. Ele dá o resultado da habilitação e já adjudica. Agora, se houve recurso, quem adjudica é a autoridade competente. É a autoridade. E quem homologa é a autoridade. Beleza, pessoal? Tranquilo e calma até aqui? Muito bem. Próximo tópico, antes da gente finalizar esse bloco aqui. Casos de dispensa e casos de inexigibilidade de licitação. Pessoal, vocês têm que lembrar para a sua prova que isso daí é chamado pela doutrina de contratação direta. Então, qual é o nome disso? Contratação o quê, pessoal? Direta. Professor, quando a gente fala dessa contratação direta, eu quero que você lembre assim. São hipóteses excepcionais que a administração pode contratar, sem a necessidade de realizar a licitação pública. Então, por isso que o nome é contratação direta. A contratação direta se divide em dois grupos. Os casos de dispensa. Primeiro grupo, caso de quê, pessoal? Dispensa. Segundo grupo, os casos de inexigibilidade. Bacana até aqui, pessoal. Rapidinho, a gente tem que finalizar isso daqui para a gente acabar nosso bloco de licitação. Caso de dispensa. Quando é que acontece a dispensa? Quando a lei determina que a licitação não seja feita. Desculpa. Quando a lei determina ou autoriza que a licitação não seja feita. Então, presta atenção no detalhe. O fundamento para você não ter licitação nos casos de dispensa é a lei. Foi uma escolha do legislador. Beleza, pessoal? Só que os próprios casos de dispensa se dividem em dois grupos. Licitação dispensada, que está no artigo 17. Licitação dispensável, que está no artigo 24. Qual é a diferença? Olha o que eu estou te falando. Caso de dispensa, não haverá licitação, porque a lei fala para não ter licitação. Beleza? Agora, eles se dividem em dois grupos. Licitação dispensada e licitação dispensável. Deixa eu até desligar o telefone aqui. Professor, telefone na hora da aula. Professor. Desculpa. Vamos lá. A lei fala para a licitação não ser feita. Agora, qual é a diferença? Licitação dispensada. A lei determina a dispensa do procedimento licitatório. Na dispensada, a dispensa é um ato vinculado. Você deve dispensar se verificar alguma das situações do artigo 17. Licitação dispensável. A lei autoriza a dispensa do procedimento licitatório. Você pode dispensar a licitação. O ato de dispensa é um ato discricionário. Bacana, pessoal? Diferente dos casos de inexigibilidade. Por que não acontece licitação nos casos de inexigibilidade, meus amigos e amigas do coração?
Aqui, pessoal, não existe possibilidade de ser travada uma competição. Aqui ocorre a não realização da licitação em virtude da inviabilidade de disputa. Competição. Bacana, pessoal? Competição. Beleza? Então presta atenção no detalhe, já estamos acabando. Aqui não vai acontecer, não é porque a lei manda, e sim porque não dá para fazer licitação. Um detalhe importante. Os casos de dispensa representam um rol taxativo. As hipóteses estão taxativamente estipuladas em lei. Você tem que ler o 17 e o 24. Os casos de inexigibilidade representam um rol exemplificativo. A lei dá exemplos de situações. Para a gente finalizar. Pessoal, os casos de inexigibilidade estão no artigo 25 da Lei 8666. Lembre desses três, por favor. A lei diz que são 3 casos. Fornecedor exclusivo, sendo vedada a preferência de marca, serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, sendo vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e de divulgação, e contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. São esses os casos de inexigibilidade de licitação. E lembre, por favor, de um detalhe. Tanto para declarar a dispensa quanto para declarar a inexigibilidade, é obrigatório que ocorra motivação. Eu sou obrigado a descrever quais foram os motivos que me levaram a fazer isso. Muito bem, pessoal, finalizamos nosso primeiro bloco. Falamos daquilo de licitação que eu acredito que seja mais importante para a sua prova. É óbvio que são muitas coisas, mas no nosso próximo bloco a gente já vai para uma outra matéria. Até lá!